Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa escola bíblica de hoje. Espero que todos estejam bem em casa. Espero que estejam obedecendo o papai e a mamãe, né? É bom aproveitar esse tempo juntos em família, tá bom? Bom, a nossa história dessa semana vai falar sobre o profeta Elias e o rei Acabe. É mais uma história deles. Uhum. Vamos orar então para a gente começar a nossa aula? Mãozinhas juntinhas. Querido Papai do Céu, estamos juntos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Obrigado por tudo que faz por nós todos os dias. Pedimos perdão pelas vezes que não fazemos a Tua vontade e pedimos ajuda para não errar da próxima vez. Abençoa a nossa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A história que nós vamos contar hoje, ela está escrita no livro Primeiro Reis, no capítulo 21. É a história de como o rei Acabe pecou contra Deus desejando algo que não era dele. Vamos ver então o que Deus fez com Acabe, com o rei Acabe depois disso? E o versículo, então, para a gente memorizar para essa semana, é esse aqui. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme, que está no Salmo 51, versículo 10. Mais uma vez, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Salmo 51, 10. O que esse salmo fala para a gente? Nesse salmo, a gente está pedindo para Deus um coração puro, está pedindo para Ele perdoar os nossos pecados, né? Para a gente ficar com o coração limpinho. E depois a gente pede para Ele dar uma vontade nova e firme, quer dizer, para a gente não errar mais, para a gente continuar firme na palavra de Deus, fazer a vontade dele, tá bom? É isso que esse salmo fala. E alguma vez vocês já ficaram com vontade de ter alguma coisa que era de outra pessoa? Como, por exemplo, um amigo seu ganhou um brinquedo novo e você queria muito aquele brinquedo. Ou então, quando a gente tem um álbum de figurinhas, né, e tá faltando aquela figurinha especial para completar o álbum, e aí um colega seu tem aquela figurinha. Você então tenta trocar com ele para ter a figurinha dele. Só que ele não troca com você. Poxa vida, é tão chato quando isso acontece, não é? A gente fica chateado, às vezes fica bravo, irritado, porque queria ter aquele objeto, né? Então, algo parecido aconteceu com o rei Acabe, né? Vamos ver como que aconteceu? Opa, quase que eu derrubei aqui nosso cenário. Muito bem. Vocês se lembram do rei Acabe? Na semana passada, a professora Graciela, ela contou como é que terminou aquela história, então, do profeta Elias e do rei Acabe, né? O rei Acabe, ele se casou com a rainha Jezabel e ela adorava o rei Baal. Lembram disso na outra história? E ele começou a adorar esse outro rei também. Aí, esse outro rei, ó, o outro Deus, o Deus Baal. E aí, então, Deus ficou muito bravo com o rei Acabe, porque ele estava adorando um outro rei, um outro Deus, e levando todo o povo a adorar esse Deus Baal também. Aí Deus fez ficar 3 anos sem chover em Israel. E aí então o profeta Elias levou a palavra e tudo se resolveu. A gente viu na aula passada. Só que o rei Acabe ele fez muitas coisas erradas. Um dia ele estava no palácio dele e ele viu que perto do palácio tinha uma plantação de uvas. E ele começou então a desejar essa plantação de uvas. Ele queria para ele aquela plantação de uvas.
Então ele foi falar com o dono da plantação de uvas. O dono da plantação de uvas era o Nabote. Ele foi lá falar com ele. Nabote, eu quero a sua plantação de uvas. Em troca, eu vou te dar uma outra plantação de uvas muito melhor, ou, se você preferir, uma boa quantia em dinheiro. Aí o Nabote respondeu assim para o rei: esta plantação foi dada pelos meus pais, é herança. Eu não posso vender essa plantação. O rei Acabe ficou muito triste, ele ficou bem chateado, porque ele queria muito aquela plantação. Ele queria, sabe, fazer o quê? Uma horta com aquela plantação, com aquele terreno. Ele voltou para casa e não comia, ficou deitado, chateado. A esposa dele, a rainha Jezabel, viu que ele estava chateado e foi perguntar o que estava acontecendo. Ele então contou para ela o que tinha acontecido com a plantação de uvas de Nabote. Ela então falou para ele: você é rei ou você não é rei? Levante-se, coma alguma coisa que eu vou dar essa plantação para você. Aí a rainha então escreveu várias cartas com o selo real e enviou para toda a liderança da cidade. O que essa carta dizia? Ela marcou um dia para fazer um jejum. E aí, quando todos estivessem reunidos para o jejum, aí era para convidar o Nabote para um lugar especial para ele, um lugar de honra. E quando todos estivessem reunidos ali, duas pessoas mau caráter, né? Pessoas que não faziam as coisas de bem, iriam então acusar o Nabote de ter amaldiçoado Deus e ao rei Acabe. Ela mandou essas cartas e toda a liderança então da cidade fez exatamente o que ela pediu. Marcaram esse dia, Nabote foi para esse momento de jejum e aí aconteceu exatamente como ela pediu. Eles acusaram Nabote de ter amaldiçoado a Deus e amaldiçoado o rei. E isso naquela época era muito complicado, era pena de morte. E aí a pessoa era levada para fora da cidade e apedrejada. E foi isso que fizeram com Nabote. Levaram ele para fora da cidade e mataram Nabote. Quando mataram Nabote, avisaram a rainha. Nabote morreu. A rainha Jezabel então falou para o rei: Nabote morreu, vá e tome posse da plantação de uva dele. Então, o rei foi e fez exatamente como a rainha falou. Ele sabia e não reclamou, não achou nada errado aquilo que ela tinha feito. Aí Deus ficou irado com tudo aquilo. Ele então falou com Elias. Lembra do profeta Elias? Falou com Elias o seguinte: pediu para Elias ir falar com Nabote. Fala: Nabote está na plantação. Nabote com o rei Acabe. Nabote está, rei Acabe está na plantação de uvas que era de Nabote. Diga a ele o seguinte: você matou um homem e pegou para si a plantação de uva dele. Você vai ser amaldiçoado, sua família, aonde o sangue de Nabote foi derramado, você, a sua família e a rainha Jezabel também vão ter o sangue derramado. Nossa, quando Elias falou isso para Acabe, ele rasgou as roupas dele, jogou longe, vestiu roupa de pano grosseiro, ficou sem comer, sem dormir, se arrependeu de tudo que ele tinha feito. Ele se humilhou diante de Deus. Então, aí Deus foi falar com Elias, né? Como Nabote, o rei Acabe, tinha se humilhado e se arrependido, então que ele não iria fazer tudo aquilo com a família dele enquanto ele estivesse vivo. Só depois
que Acabe morresse. E essa foi a nossa história de hoje, então. O que o rei Acabe fez foi muito triste, não foi? Ele quis a plantação de uvas de Nabote. Ele tinha tudo, ele era rei, ele tinha muita coisa, mas ele quis a plantação de uvas de Nabote. E, além de querer, ele concordou com o que a rainha Jezabel fez. A rainha Jezabel, por conta disso, matou Nabote para conseguir a plantação de uvas para o marido. E o marido então aceitou. Uma coisa muito feia. Deus ficou muito triste com o que ele fez. Só que quando Elias falou com o rei Acabe então se arrependeu. Ele viu tudo que ele tinha feito de errado. Ele se humilhou e se arrependeu. E por conta disso, Deus teve misericórdia do rei Acabe e nada daquelas coisas ruins aconteceram enquanto ele estava vivo. Então, da mesma maneira como o rei Acabe foi perdoado por Deus, isso também acontece na nossa vida. Agora a gente em casa, né? Fica mais gente dentro de casa, a gente convive mais com as pessoas, acaba brigando um pouco mais, a gente acaba fazendo coisas que não agrada a Deus também, né? Às vezes a gente fala uma coisa que não é legal, chateia o irmão, ou a mamãe, ou o papai, ou também por, às vezes, ficar mais tempo sem ter muito o que fazer, aí a cabeça começa a pensar coisas, né, que não deve, pode fazer uma arte, se machucar. Enfim, a gente comete erros, né? Nós cometemos erros todos os dias. Mas Deus foi misericordioso com Acabe e Ele é misericordioso com todos nós. Ele enviou Jesus para nos salvar e perdoar todos os nossos pecados. E quando a gente crê em Jesus, se arrepende dos nossos pecados, a gente confessa aquilo que a gente fez de errado, Deus perdoa a gente. Não é legal isso, gente? Saber que Deus trouxe Jesus para nós, para morrer por nós, e a gente poder então ser perdoado, né? E não sofrer todo o castigo que a gente merecia sofrer. Muito bom isso, saber disso, né? Isso alivia o nosso coração. E aí, quando a gente sabe disso, a gente pode então pedir para Deus, né? Confiando nessa misericórdia de Deus, nesse presente, a gente pode pedir para Deus: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme, né? Vamos pedir para Deus? Dá um coração puro e uma vontade nova e firme. Uma vontade nova e firme para fazer o que também? Ajudar o nosso próximo. Nossa, quanta coisa o nosso próximo precisa. E para falar de Jesus para o nosso próximo, talvez não saiba, não confie e não tenha esperança. Vamos fazer isso então? Muito joia! Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana, então, nós vamos contar mais uma história de Elias. Como que Elias foi para o céu? Ah, não percam! E nessa história já vai aparecer o profeta Eliseu, que serão as próximas histórias que nós vamos contar. Vamos orar então para a gente terminar a nossa aula? Querido Deus, obrigada por mandar Jesus para nos salvar e por ele agora morar em nosso coração. Perdoa os nossos pecados e ajuda a termos um coração puro e a fazer coisas boas para o nosso próximo. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus e fiquem em casa. Beijo!